O que a Bíblia ensina sobre a grande tribulação? E o que acontecerá depois desses momentos de angústia? No estudo de hoje, nós vamos entender como nós podemos nos preparar para os eventos finais deste mundo. É agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar o programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Chegamos no nosso último dia da semana, nosso último dia desta temporada, mais uma temporada aqui no Escola Bíblica, estudando as nossas revistas Esperança. E nessa temporada nós estudamos a revista Esperança na mira da verdade. As perguntas que mais foram feitas pelos nossos telespectadores para o programa Na Mira da Verdade e feito uma revista. Olha, já dá para fazer o volume 2, hein? Porque tem muitas outras perguntas de outros temas. Fica aí a motivação, hein, Leandro? Quem sabe volume 2 aí, outras perguntas para a gente responder, para a gente conversar aqui. E aí, você que acompanha a Escola Bíblica, o que você achou? Como é que você avalia? É interessante, né, a gente conversar, é interessante a gente abrir a palavra, a gente aprender, né? Eu digo que esse é um aprendizado, estudar a Bíblia é um aprendizado, isso é constante, a gente vai lendo os mesmos textos, tendo outras perspectivas, se aprofundando. Por isso eu quero te motivar a ser um estudante da Bíblia, a estudar a Bíblia, a conhecer. Pastor, não é fácil. Eu sei, realmente não é simples. Às vezes a gente, porque a nossa formatação, né, a maneira como a gente vê, a gente parte das nossas ideias preconcebidas, a forma como a gente foi criado, ainda mais se a gente já tem uma cultura religiosa, a gente já vem com essa bagagem e aí a gente tem mais dificuldade de compreender. Agora, quando a gente, se abre para isso, a gente abre o coração, o Espírito de Deus trabalha. Por isso, quero te convidar, peça a sua revista Esperança, entra no nosso site, é o novotempo.com/escola bíblica, lá você vai ver todas as nossas revistas e você pode escolher dentro do assunto que mais te chamar atenção. Se é o Na Mira, pega Na Mira. Se é sobre saúde, tem lá. A máquina humana, se é sobre emoções, tem lá Mente Feliz, né? Me ajuda, diretor. Mente Feliz. Se é sobre Bíblia, Apocalipse, Daniel. Agora, segunda, a gente começa uma nova de estudo da Bíblia. Céu e inferno. Estamos nesse meio. Qual é a nossa decisão? O que a gente quer? Isso vai existir realmente? Qual é o plano de Deus para nos salvar dentro dessa perspectiva? Se você também pode ligar, tá? Você pode ligar para pedir a revista. Se você já entrou no site, eu quero pedir essa aqui, esse tema aqui sobre educação financeira à luz da Bíblia. Então peça. 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça a sua revista Esperança. Eu quero te motivar a pedir Na Mira, a revista Na Mira da Verdade. Mesmo que a gente esteja no final da temporada, você pode assistir toda a temporada, está no nosso canal no YouTube, todos os nossos programas, está no NT Play também. Só me lembra aqui que me deu um lapso aqui, diretor, do nosso canal no YouTube, Escola Bíblica NT. É só colocar isso lá no YouTube, diretor? Escola Bíblica NT, tá bom? Então coloca lá, entra, todas as temporadas de todas as revistas estão lá. Combinado? Vamos orar para a gente estudar mais uma vez a Bíblia, conversarmos mais um pouquinho. Eu tenho a certeza que vai ser uma grande bênção.
Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque a gente tem liberdade para a gente estudar. A gente tem liberdade para conversar. Talvez nossas ideias, as nossas opiniões sejam diferentes. Talvez alguns estão me ouvindo e pensem totalmente diferente daquilo que eu falo aqui ou daquilo que eu apresento. Mas que o Senhor dê para a gente um coração aberto, que o Espírito do Senhor trabalhe. Se eu estou falando para alguém que tem dúvidas, que essas dúvidas sejam tiradas aqui. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos estudar. Quero voltar para o quadro aqui, por uma questão didática, tá? Quero começar aqui, eu falei um pouquinho ontem, mas eu vou traçar de novo. Quando a gente está falando sobre eventos, sobre o fim, sempre é importante a gente relembrar algumas coisas, tá? Então vamos lá. Eu falei ontem, eu coloquei aqui uma linha de tempo, né? A volta de Jesus, o que acontece aqui é a ressurreição daqueles que foram fiéis, vou chamar de justos, e junto com os vivos eles ressuscitam e são levados para o céu, tá? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho em um evento que eu citei ontem, que é a crença do arrebatamento secreto. Ontem a gente estudou arrebatamento secreto, tá? O arrebatamento secreto, a gente percebeu, a gente estudou ontem, que a volta de Jesus, ele é um evento visível, todas as pessoas vão ver Jesus voltar, audível, ao ressoar da trombeta, a trombeta soará, né? O clangor de trombeta, mas a gente estudou ontem o texto, explicamos que na realidade aqui essa ideia de um será levado, outro será deixado, é a ideia de esteja atento, vigie, né? Mas algumas pessoas acreditam no arrebatamento secreto e acreditam que a partir do arrebatamento, onde eu citei rapidamente isso, haverá um período de 7 anos chamado de tribulação. Tá? E hoje a gente vai entender esse tempo aqui, que é o tempo de tribulação, que na realidade ele acontece um pouco antes da volta de Jesus. Então, biblicamente, como a gente viu, não existe esse momento de arrebatamento, mas haverá esse período de tribulação. Mas alguns acreditam no arrebatamento, e talvez estou falando para você que acredita nisso. Tá tudo bem, só estou dando aqui a explicação, né? Talvez você acredita no arrebatamento secreto e acredita que a igreja será preservada desse período de tribulação. Mas hoje a gente vai entender o que é esse período de tribulação, como a gente já viu que não há um arrebatamento, acontecerá o período de tribulação e acontecerá a volta do Senhor Jesus. Aí, como eu mencionei ontem, haverá o período dos 1000 anos, e depois o Senhor virá com os justos, os fiéis que estão no céu, entendendo o caráter de Deus, porque a gente vai estudar semana que vem, a partir de semana que vem, né, que a grande questão para a gente entender tudo na vida, né, dentro de uma perspectiva espiritual, é isso aqui, ó. Não sei se você consegue visualizar aqui, dá para visualizar? Ali, ó. Né? Aquela lá, é o grande conflito, tá? É o caráter de Deus sendo questionado, tá bom? Então nós vamos estudar depois ao período dos 1000 anos e aqui a destruição final, né? A destruição final e aqui a nova terra. Na realidade, o Éden foi restaurado. A gente tem agora a terra, né? A terra transformada. Foram um período de 1000 anos no céu, mas a terra foi transformada e a lógica, né, se dá aqui. Aquela promessa que o Senhor faz lá no Gênesis após a queda se confirma aqui em Apocalipse 21. Tá bom? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse período da tribulação, como ele acontece, né? E a gente vai perceber que aqueles que forem fiéis passarão por esse período de perseguição. E
esse é um tema que está dentro dos textos difíceis sobre a volta de Jesus. Vamos para Apocalipse, capítulo 7, e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Lembra que a gente está estudando um livro profético, aquilo que vai acontecer. O contexto desses textos a gente tem a partir do sexto selo, no capítulo 7, agora os 144.000, e a gente lê a partir do verso 9, aqueles que passam por grande perseguição. Depois dessas coisas, eu vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Eles clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertencem a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças, a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. O reconhecimento de Deus como o Criador, como aquele que faz todas as coisas, aquele que deve ser verdadeiramente adorado. Quando a gente vai para o Apocalipse, a grande questão aqui é quem é adorado. E a gente vê esse tema de adoração, adoração à besta, a sua imagem, ou adoração a Deus, o Criador de todas as coisas. E o verso 13, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, aqueles que venceram, aqueles que foram salvos, quem são e de onde eles vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm de grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. O lavar as vestiduras, dentro do contexto apocalíptico, é aqueles que eram indignos para serem salvos, lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ou seja, eles foram salvos, aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Mas estes que foram salvos, eles vêm do quê? Eles vêm de grande tribulação, razão porque se acham diante do trono de Deus, porque eles lavaram as vestiduras, então agora eles estão salvos. E o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. A frase que importa para a gente esclarecer aqui, a gente poderia conversar muito sobre esse texto, sobre a salvação que nós temos em Jesus Cristo, sobre aquele que confia e não importa a dificuldade que ele passa, ele vai passar, ele vai alcançar a salvação. Mas a frase que a gente quer destacar é, vieram da grande tribulação. Ela pode ser entendida como um reconhecimento de que esses cristãos sofreram por sua fé, mas eles saíram vitoriosos por causa do Cordeiro. Nos últimos momentos da história, haverá um desafio para aqueles que desejarem ser fiéis. Desafio que nunca eles passaram. Ao longo da história, a gente percebe que aquele que deseja ser fiel sempre passará por desafios. Por quê? Porque de alguma forma ele vai de encontro àquilo que é oferecido, de encontro àquilo que ele encontra no dia a dia. Ser fiel ao Senhor é não se conformar com esse século, é ter um outro pensamento. Então, eles foram fiéis e eles, por serem fiéis, enfrentaram grande tribulação. Apocalipse capítulo 3, verso 10, se referindo ao período um período da história da igreja cristã. Estou abrindo aqui só para destacar que período é esse, capítulo 3, verso 10, o contexto aqui são as 7 igrejas, e o verso 10 é a igreja de Filadélfia, diz assim, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ser guardado na hora da provação que há de vir
não é ser tirado da terra antes da tribulação, como um arrebatamento, como eu mencionei, mas ser protegido durante este momento. E o Senhor sempre disse essa promessa: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, você não está sozinho, eu estarei contigo até a consumação dos séculos. E no período de Filadélfia, que foi um período da história da igreja cristã, houve perseguição. Em todos os momentos aconteceram perseguições. E nos últimos momentos da história haverá perseguição. E a igreja passará, aqueles que foram fiéis e estiverem vivos nesse período, passarão e enfrentarão e terão forças. Eles não serão retirados desse momento. Eles não serão levados nesse momento e para não passarem. Eles passarão por esse momento de perseguição, porque não existe, como a gente mencionou ontem, um momento de arrebatamento que eles são retirados dessa situação. Então, fica claro para você que o arrebatamento não significa ser tirado, mas é ser protegido. Eles passam. A tribulação não é o fim, mas é uma parte do processo pela qual os crentes enfrentam e vencem com o poder de Cristo. Então, só para voltar, ser guardado da provação não significa ser tirado e não passarem pela tribulação, como nós mencionamos, arrebatado, mas é ser protegido. A tribulação não é o fim, mas é o processo, os desafios que o crente passa. No contexto mais amplo de Apocalipse, a grande tribulação está ligada ao conflito final entre o bem e o mal. Viu o que eu mencionei? Conseguimos focalizar aqui de novo, por favor? Só para a gente, eu só vou ficar aqui, dá para a gente focalizar aqui, ó. Essa está a grande questão aqui, ó. O grande detalhe está aqui, ó. Ó, tá vendo? Olha aqui. Ó, é o grande conflito. É isso que está em jogo. E no final da história, esse conflito será mais intenso ainda. O inimigo de Deus sabe que pouco tempo lhe resta. Nós já apresentamos isso. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Vamos recordar esse texto? Está no capítulo 12, né, de Apocalipse. 12. Verso 12, por isso festejai os céus e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E aí, na sequência, vai falar sobre as investidas de perseguição que o inimigo de Deus tem ao longo da história e terá no final da história. Esse período envolve perseguição contra os fiéis e as tentativas de Satanás de destruir a igreja de Cristo. A tribulação é, portanto, queridos, um tempo de grande tensão espiritual e física, mas também é uma oportunidade para o fortalecimento da fé dos crentes. Sempre quando nós passamos eu só vou, né? Aqui é um momento específico intenso, quando todas as forças políticas e religiosas se unem para perseguir aqueles que não aceitam as propostas da besta que emerge do mar e da besta que emerge da terra. Se você quiser entender um pouquinho mais, tem a nossa série de Apocalipse também no nosso canal no YouTube. E tem a nossa revista Apocalipse para você estudar. Nos últimos momentos da história, poderes políticos e religiosos se unem para perseguirem aqueles que são fiéis à Bíblia. E agora será um período de intensa perseguição. E se eu estou falando para você que já foi perseguido por ser fiel a algum item da Bíblia, da palavra de Deus, você entende a pressão que existe. Se eu estou falando para você que enfrenta isso agora, você que está enfrentando isso agora, é possível. Eu quero ser fiel ao que o Senhor diz, e aí você está sendo perseguido, você sabe o que isso significa. Então, os últimos dias são dias de investidas, mas também, quanto mais a fidelidade,
mas ao fortalecimento da fé. O autor do livro O Israel de Deus na Profecia, esse aqui é um outro tema bem interessante, que está dentro daquela ideia que nós falamos, né? Alguns acreditam na restauração do reino de Israel como nação de novo, né? Isso não está dentro do contexto bíblico. E há uma análise aqui, essa é uma ideia do dispensacionalismo, há uma análise de Hans LaRondelle nesse livro Israel de Deus na Profecia, dizendo que durante as 7 pragas de Apocalipse 16, Deus promete proteger o seu povo, assim como o antigo Israel foi protegido durante as pragas do Egito. Haverá intensa perseguição. Será aquele que se opor, será buscado. Haverá um decreto de morte, de perseguição, porque esse não está aderindo àquilo que está sendo proposto. Eu vou dizer para você uma coisa, para alguns isso parece impossível diante do que a gente diz dos direitos humanos. Hoje, pastor, isso é impossível, um decreto de morte. Eu vou dizer para você que não é tão distante da nossa realidade como nós imaginamos. Os decretos, eles não consideram liberdade, nenhum tipo de liberdade. Hoje nós temos, em alguns lugares não. Mas hoje nós temos, às vezes, decretos pensando num bem comum que aquele que não absorve está sendo perseguido, está sendo desprezado. E isso voltará a existir nos últimos dias da história. Um decreto de morte, uma perseguição intensa para aqueles que desejarem ser fiéis. Após o período de tribulação, Jesus voltará pela segunda vez. Percebe? Então, só para voltar aqui de novo. Só para voltar. Então, o período de tribulação antecede, momentos antes da volta de Jesus. Eu só fiz um longo aqui, né? Mas esses são momentos antes da volta de Jesus. Aqueles que forem fiéis estarão vivendo este momento. Após o período de tribulação, Jesus voltará pela segunda vez. Diz Tessalonicenses 4,16, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, a gente leu ontem esse verso, e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Percebe como é um evento visível, audível? E os mortos vão ressuscitar. Depois, junto com os vivos, os que ficarmos, nós seremos levados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então me falou o anjo e escreve, bem-aventurado, feliz, abençoados são aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E acrescentou, essas palavras são verdadeiras, as palavras de Deus. Então vi descer do céu um anjo, ele tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente, segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos, como nós vimos ali. Então começa o período dos 1000 anos. E não há ninguém para o diabo tentar, ele foi lançado, fechou, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completar os 1000 anos. Depois é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. E eu vi tronos, e nesse se assentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. As almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta nem a sua imagem, e não reconheceram a marca na fronte e na mão. Eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes, os que não aceitaram o Senhor, os restantes dos mortos, eles não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Essa foi a primeira ressurreição que acontece na volta de Jesus. Abençoado, feliz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, eles serão sacerdotes de Cristo e reinarão com Ele durante os 1000 anos. Agora, quando se completam os 1000 anos, Satanás é solto da prisão. Ou seja, todos os que rejeitaram, levantam da sepultura e ele vai sair a enganar as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, e reúne todos esses para a peleja.
o número desses é como a areia do mar. Eles marcham, acampam e cercam a cidade santa, que desceu depois dos 1000 anos. E nessa hora desce fogo e enxofre do céu e os consome. Aqui está o que a gente estudou na semana passada e na segunda-feira. Está o inferno, aquele momento único de destruição. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, e onde já se encontram a besta, como também o falso profeta. Eles serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Verso 11, eu vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Eu vi os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. O grande final. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. E aí a percepção de que Deus é justo. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, é o deixar de existir. E se alguém não foi inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Eu vou parar aqui. Eu poderia fazer referência ainda ao texto de Mateus, capítulo 25, verso 31, que mostra as evidências daqueles que serão salvos. Qual é a grande característica daqueles que foram achados escritos no livro da vida? Qual é? E no grande julgamento de Mateus 25, verso 31 em diante, o Senhor diz, são aqueles que olharam para a necessidade dos outros e tendo o amor de Jesus, sendo lavados pelo sangue do Cordeiro, eles se dispuseram a levar essa mensagem e a ajudar. Querido, eu termino mais uma temporada com esta mensagem de esperança. Enquanto eu estou aqui, eu quero fazer o que Jesus disse que eu tenho que fazer. Olhar para o meu próximo de forma amorosa e ajudá-los. Ajudar. Mas eu desejo ver Jesus voltar. Não faço com o meu próximo o que tenho que fazer, porque isso é mérito para mim, não. Faço porque o amor de Jesus está no meu coração. Porque eu sei que é a volta de Jesus que vai acabar com toda a dor e o sofrimento nessa terra. Por maior que sejam os desafios da grande tribulação, nós não estaremos sozinhos. O Senhor estará conosco para nos dar a vida eterna. Pai, obrigado pela promessa da Tua vinda, que a gente viva o Teu amor hoje, se preocupando com o nosso próximo, para um dia a gente viver a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Bom final de semana para você. Segunda tem nova temporada. E não esqueça, sábado, procure uma igreja adventista mais perto na sua casa. Entre no site encontreumaigreja.com.br. Diga, o pastor Gilmar me convidou para estar aqui. Você será bem-vindo. Bom final de semana e até segunda.